O mundo conta com um acervo de mais ou menos 1.500 vulcões ativos. Porém, nem todos são perigosos nível hard. Esta é uma lista dos 10 mais perigosos do planeta. Em 10º lugar, o Mauna Loa, no Havaí. É um dos 5 vulcões que compõem a ilha do Havaí e é o maior vulcão escudo do mundo. Um vulcão escudo é um tipo de vulcão constituído quase que inteiramente por fluidos de lava fluida. Sua forma lembra a de um escudo deitado, e esta forma é devido à lava altamente fluida que escorre durante as erupções e percorre imensas distâncias. Esses vulcões são formados por correntes de lava fluida. Uma montanha vulcânica que tenha perfil largo, perfil cônico de base muito maior que sua altura, vai se formando ao longo do tempo à base de escoados de lava basáltica, relativamente fluida que provém de fissuras que são chaminés na superfície do vulcão. Esses vulcões podem ser tão grandes que por vezes se confundem com cadeias de montanhas. O Mauna Loa tem 4.169 metros de altitude, com 10.000 metros desde a base e 90 quilômetros de largura, perdendo em altitude para o Mauna Kea, que atualmente está inativo. No interior do vulcão há um lago de lava fundida e incandescente que ocasionalmente transborda e escoa rapidamente, fornecendo rios de lava intermináveis que vão queimando tudo o que há pelo caminho. O Mauna Loa está ativo pelo menos há 700 mil anos e estudos dizem que este gigante teria emergido do mar há cerca de 400 mil anos. Algumas rochas foram datadas em 200 mil anos. A mais recente erupção aconteceu entre 15 de março a 15 de abril de 1984. Com 33 erupções em sua história, as que ocorreram nos anos de 1926 e 1959 foram bastante destrutivas, arrasando com várias aldeias e a cidade de Hilo, que está parcialmente construída sob lavas das erupções ocorridas no final do século XIX. O Mauna Loa faz parte do projeto Vulcões da Década, que estuda os mais perigosos a nível mundial. Este vulcão está em monitoramento em tempo integral pelo Observatório Havaiano de Vulcões desde 1912. O 9º lugar é do vulcão Taal, que fica nas Filipinas. Esse vulcão fica na ilha de Luzon, nas Filipinas, entre as cidades de Talisay e San Nicolas, na província de Batangas. Uma ilha que se situa dentro do lago Taal, que, por sua vez, se localiza dentro de uma caldeira formada por uma forte erupção antiga. Foram 4 erupções explosivas de 500 a 100 mil anos atrás. Com diversas erupções violentas em sua conta, ele causou milhares de vítimas, moradores de áreas povoadas ao redor do lago, algo em torno de 5.000 a 6.000 até os dias de hoje. Este vulcão também é o vulcão da década. Desde a formação da caldeira, erupções subsequentes criaram outra ilha vulcânica, dentro da caldeira, chamada de Ilha do Vulcão. Essa ilha cobre uma área de 23 km² e consiste de cones e crateras sobrepostas. 47 cones e crateras diferentes foram identificados nesta ilha. Na ilha há um lago com 2 km de comprimento chamado de Lago da Cratera. Dentro desse lago há outra ilha vulcânica, o Vulcan Point, que vem a ser a maior ilha dentro de um lago numa ilha, que também está dentro de um lago que está situado numa ilha maior. As suas erupções vêm assolando a região desde 1572. Uma das mais devastadoras data de 1911, que ceifou a vida de mais de 1.000 pessoas. O mais recente período de atividade durou entre os anos de 1965 e 1977, e devido à interação do magma com a água do lago, aconteceram violentas erupções hidromagnéticas. A erupção de 1965 originou um fenômeno conhecido como Base Surge, que é uma nuvem turbulenta de baixa densidade de fragmentos de rocha e água ou vapor, que se move sobre o solo a altas velocidades. Os fluxos piroplásticos viajaram por vários quilômetros através do lago Taal. Embora esteja adormecido desde 1977, ele tem mostrado sinal de atividade desde 1991, com forte atividade sísmicas e fraturas no solo, bem como formações de pequenos geysers de lama em alguns pontos da ilha. Em 13 de janeiro de 2020, ele entrou em erupção após 43 anos. O vulcão Ulaum fica com o 8º lugar. Está localizado a 130 km a sudoeste de Rabaul e é a montanha mais alta da Nova Grã-Bretanha.
É a segunda no arquipélago de Bismarck, com 2.334 metros, é um dos vulcões mais ativos da Papua Nova Guiné. A primeira erupção data do ano de 1700 e foi registrada por William Dampier. E de lá para cá, já houve 42 erupções. Ele também é um vulcão da década. Sua última erupção ocorreu às 7 horas do dia 26 de junho de 2019. Foi considerada uma erupção subpliniana. Uma erupção pliniana é uma erupção semelhante à erupção do Monte Vesúvio, ocorrida em 139 d.C., e tem esse nome por ter sido descrita em uma carta por Plínio, o Jovem. Esta erupção liberou cinzas que atingiram 19 quilômetros de altitude. 5.000 pessoas foram evacuadas. A lava invadiu a principal rodovia do local em 3 setores diferentes. Vulcões em Papua Nova Guiné são responsáveis pelas maiores concentrações de dióxido de enxofre do planeta, sendo o LA1 o responsável pelo índice de 2% do total de emissões do SO2 na atmosfera, liberando cerca de 7 quilos. A maior ameaça representada por este vulcão é um colapso estrutural catastrófico, que poderia gerar uma erupção que causaria devastação de quase 100 km² de terreno circundante pela sua altura. O 7º lugar vai para o Monte Nyiragongo. Ele é muito nervosinho e raramente fica calmo. Localizado no leste da República Democrática do Congo, é um dos poucos vulcões do mundo que contém um lago permanente de lava borbulhante no interior da cratera. A cratera principal está localizada a 250 metros de profundidade e a 2 quilômetros da borda do vulcão. Segundo pesquisa, o vulcão vem tendo erupções desde 1882, totalizando 35 até a data de hoje. O vulcanismo do Nyiragongo é causado pelas rachaduras na crosta terrestre, onde 2 partes da placa africana estão quebrando. Uma área quente provavelmente também é responsável, em parte, pela grande atividade vulcânica do Nyiragongo. Uma faixa de terra entre o Mar Vermelho e Moçambique que está se separando alguns centímetros por década. A placa Núbia se desloca a noroeste e a placa Somali a sudeste, em direções opostas. Essa divisão tectônica é conhecida como Fenda da África. Essa separação fez com que o magma subisse e originou vulcões. Uma das características de lava deste vulcão é a composição, como a melitita nefelinita, um alcalino tipo rico incomum de rocha vulcânica. Por essa razão, a lava é extremamente fluida. A maioria das lavas fluem devagar. Essa, porém, atinge uma velocidade de 100 km por hora devido ao baixo teor de sílica, que é muito comum nos outros vulcões. Em 22 de maio de 2021, o monte demonstrou mais uma vez sua ira, com mais de 92 terremotos e tremores registrados 24 horas antes dele esbravejar-se em fogo e lava. Destes 92 tremores, apenas 4 foram percebidos pela população local. O restante foi captado por sensores de instrumentos específicos para a medição de abalos sísmicos. Com 3,5 km de altura, neste dia ele matou várias pessoas. Na 6ª posição, o Monte Merapi. Este vulcão é o mais ativo da Indonésia. Seu nome significa montanha de fogo em indonésio. Está localizado na ilha da Indonésia de Java, mede dos 2.968 metros e vale lembrar que a Indonésia é a capital planetária dos vulcões. O Merapi matou mais de 1.300 pessoas na erupção de 1930. Em 1994, outras 50 mortes debitadas em sua conta. Em 2010, mais 304 mortes creditados a ele. Em agosto de 2021, ele se manifestou mais uma vez. As cinzas cobriram cidades próximas e um rio de lava se estendeu por mais ou menos 3,5 km. Segundo relatos, a explosão pôde ser ouvida a quilômetros de distância e o material chegou a 600 metros de altura. Em 5º lugar, o vulcão Galeras. Ele está localizado na Colômbia e é um dos 38 vulcões neste país, dos quais 15 estão ativos. Mais precisamente situado no pico da Cordilheira dos Andes, ele mede 4.276 metros de altitude. Sua atividade permeia 1 milhão de anos, tendo a primeira erupção registrada por volta de 1580. Desde 2000, o vulcão entra em erupção constantemente. Quase todo ano ele cospe cinza e lava, causando tremores na região que resulta várias vidas perdidas. Em 4º, o Sakurajima.
é mais um estratovulcão ativo. Antigamente era uma ilha pequena, agora está ligada à ilha de Kyushu, uma das 4 grandes ilhas do Japão, e localiza-se na província de Kagoshima, no sul do país. Em 1914, uma erupção causou a ligação da antiga ilha com a península de Osumi. A atividade deste vulcão é constante, despejando grandes quantidades de cinza vulcânica no entorno do vulcão. A região montanhosa com areias brancas próxima foi formada por erupções anteriores. O Sakurajima é uma montanha de composto cujo cume é dividido em 3 picos. O Kitadaki, que fica ao norte, o Nakadaki ao centro, Minamidaki, que fica ao sul, que por sua vez está ativo. O Kitadaki de hoje é o mais alto de Sakurajima, com 1.117 metros de altitude. Está localizado na caldeira de Aira, formada em uma erupção gigantesca há 22 mil anos. Com a explosão, milhares de quilômetros cúbicos de cinza e púmice foram expelidos. Isso causou o colapso da câmara magmática abaixo das aberturas em erupção, o que resultou em uma caldeira de 20 quilômetros de comprimento. Fragmentos de rochas ígneas foram lançadas a uma distância de até 1.000 quilômetros do vulcão. O Sakurajima é um vulcão ativo, moderno, do mesmo vulcão da caldeira de Aira. Formado há cerca de 13 mil anos, sua primeira erupção, segundo registros históricos, foi em 963. Em 1914, depois de mais de um século hibernando, veio a erupção mais poderosa do século XX, no Japão. Os fluxos de lava criaram uma península. O início foi em 11 de janeiro daquele ano, porém, graças a abalos sísmicos anteriores, a região foi evacuada com quase 100% de eficácia. O número de mortes registrados foi de 35 pelo forte sismo de 13 de janeiro. O fluxo de lava durou meses. A partir de 1955, o vulcão tem entrado em erupção anualmente. O mesmo é monitorado em tempo integral e este também é um vulcão da década. Este vulcão deixou um registro de uma das mais impressionantes imagens de tempestade elétrica sobre um vulcão, que ocorreu em 2020. E também ocorreu o mesmo tipo de tempestade em 2018. Em terceiro lugar, tem o Popocatépetl, no México. Significa montanha fumegante na língua azteca. Outro estratovulcão ativo situado no México Central, a 70 quilômetros a sudeste da cidade do México. O cume atinge 5.426 metros e é o segundo mais alto do México. Ele tem 730 mil anos de idade e é ligado ao seu irmão gêmeo, Iztaccíhuatl. São separados por uma cordilheira de montanhas de 16 quilômetros de extensão. Curiosamente, existem 14 mosteiros espanhóis instalados ao longo das encostas do vulcão. O que faz deste um dos 10 vulcões mais perigosos é a força de sua erupção. E por ser um estratovulcão cujos fluxos piroplásticos são capazes de atingir os incríveis 160 km por hora. Os gases extremamente quentes detêm temperaturas entre 100 até 1.500 graus. Em segundo lugar, o Monte Vesúvio, que fica na Itália. Um dos mais famosos do mundo, responsável pela destruição das cidades de Pompeia e Herculano. Um estratovulcão localizado na cidade de Nápoles, na Itália, e tem uma altura de 1.281 metros aproximadamente. Ele é designado por Lacroix de vulcão estromboliano, porque as explosões produzem grande quantidade de cinza e lava espessa, e explosões que expelem magma fluido. Pouca cinza, porém com muitos gases explosivos projetando material sólido. Segundo Scorf, ele é pliniano, porque sua lava é muito fragmentada e espalha-se por uma grande área, atingindo grande espessura, que pode exceder a 100 km cúbicos de volume. A coluna de gases e cinzas podem atingir quilômetros de altitude. Alguns autores o consideram vulcão misto, enquanto outros autores consideram explosivo. Mas levando em consideração que, ao longo do seu período de atividade, ocorrem erupções alternadas, é mais correto designá-lo misto. Ele entrou em erupção várias vezes, sendo, claro, a mais famosa a de 79 d.C. Antes disso, porém, teve algumas erupções significativas. 3, mais precisamente, e entre elas a mais célere foi a de Avelino, por volta de 1800 a.C., que atingiu vários povoados da Idade do Bronze.
A partir de 79, ele entrou em erupção nos seguintes anos. E a lista é bem comprida. Foram os anos de 172, 203, 222, 303, 379, 472, 512, 536, 685, 787, por volta de 860, no ano de 900, 968, 991, 999, 1006, 1037, 1049, 1073, 1139, 1150, 1270, 1347, 1500, 1872, 1906, 1929 e finalmente a última em 1944. Em 472 e 1631 as cinzas chegaram a atingir Constantinopla, atualmente Istambul, a mais de 1.200 quilômetros. Segundo estudos, a próxima erupção tem maiores chances de ser uma forte stromboliana, que é um volume imenso de lava e poucas explosões. Isso a curto prazo. Caso seja este o caso, causará poucos danos humanos, já que quando há esse tipo de erupção, há um tempo maior para fazer evacuação do local. Uma erupção de maior risco e menos provável é a pliniana, batizada com este nome em homenagem a Plínio Jovem, que testemunhou a erupção de 79 e forneceu o primeiro relato escrito de uma erupção vulcânica. Essa erupção é muito violenta e explosiva. Envia plumas de gás quentes, cinzas e rochas a dezenas de quilômetros para a atmosfera, caindo em cascata pela encosta da montanha na forma de fluxos piroplásticos. O Vesúvio é uma bomba relógio. Quanto mais o sono dele durar, maior e mais violento ele vai acordar. Em um congresso geológico ocorrido ano passado em Florença, Franco Barberi, da Universidade de Roma, chamou o Vesúvio de o vulcão mais perigoso do mundo, com a alta probabilidade de erupção pliniana explosiva no final deste século, tipo aquela que enterrou Pompeia. Em primeiro lugar, ele, o Cumbre Vieja, o vulcão que está em evidência no momento porque ele está fazendo estragos. Ele é um vulcão ativo situado na ilha de La Palma, um arquipélago das Canárias. Ele conta com 1.949 metros de altitude. Existe uma teoria de que uma erupção do Cumbre Vieja pode criar um mega tsunami que atingiria o litoral oeste da África, litoral oeste da Europa e grande parte do litoral leste das Américas, desde o estado da Flórida, nos Estados Unidos, até o estado de Santa Catarina, aqui no Brasil. A sua última erupção data de 19 de setembro de 2021 e foi afastado totalmente o risco de tsunami. La Palma é uma ilha vulcânica oceânica. Atualmente é onde há a maior atividade vulcânica das Ilhas Canárias. Erupções históricas do Cumbre Vieja ocorreram em 1470, 1585, 1646, 1677, 1712, 1949, 1971 e esta última em 2021. A sua última erupção, antes de 2021, havia ocorrido em 1971. O vulcão encontra-se atualmente sob monitoramento constante pelo fato de haver falhas na estrutura da ilha que o sustenta, o que implica numa possível catástrofe. E caso ocorra uma forte erupção, que poderia causar o colapso ou desmoronamento desta ilha no leito oceânico, provocar um super terremoto e a formação de um mega tsunami de caráter global, que poderia atingir toda a costa leste das Américas, a costa oeste africana e todo o litoral europeu ocidental. E como vocês devem estar acompanhando, ele está em alta atividade. Ele está entrando agora numa nova fase de erupções. Com as novas explosões, o cume do vulcão desabou, lançando uma coluna de fumaça. As cinzas se espalharam e o aeroporto de La Palmas, uma das ilhas do arquipélago das Canárias, foi fechado no sábado, dia 25. Centenas de pessoas formaram filas no terminal de balsas para deixar a cidade. A lava deixa um rastro de destruição, um drama que parece estar longe de acabar. Inscreva-se no canal se gostou do conteúdo. Este vídeo conta com o apoio da Rede Unidos pelo Conhecimento. Um abraço e até o próximo vídeo.